Simon Bianchini. Tudo bem, Pedro, pessoal, boa tarde. Aqui eu tenho algumas outras novidades e desdobramentos pela ótica colorada em relação ao calendário de 2025. Conversei tanto com o presidente Alessandro Barcelos como com o vice-futebol José Olavo Bisol. Primeiro, o presidente Alessandro Barcelos e o Bisol foram na mesma linha. O Inter recebeu hoje a confirmação do calendário, que a gente noticiou dentro da primeira hora do sala de redação, e agora o Inter vai observar os melhores cenários para tomar a melhor decisão. São dois os casos já trabalhados. O primeiro seria começar o Gauchão de 2025, que tem início previsto até 12 de janeiro, pode começar no dia 11, que é o sábado. Então, existiria uma possibilidade de começar com um time sub-20. Mas a grande tendência, e isso está liberado, conversei com duas fontes distintas, a decisão de parcelar as férias não precisa de acordo com os jogadores, no sindicato, é uma decisão do empregador. Essa é a pergunta que eu tinha feito antes, o Sérgio me respondido no intervalo e você está trazendo agora, ou seja, é unilateral. Eu fui atrás. O problema só é a questão, como isso vai cair no elenco, né? Como o elenco vai aceitar isso. Porque assim, tu impõe e os jogadores não gostam. Perfeito, vamos fazer uma perfeito, só perfeito isso. Aí tu chega pro teu treinador e diz o seguinte, a partir de agora nós vamos mudar tuas férias. E ele diz não. O que acontece? Não, o jogador... Uma coisa é a lei, outra é a sensatez. A sensatez é que você senta e conversa. A lei diz assim, amigo, eu não estou te fazendo uma pergunta, eu estou te fazendo um comunicado. Mas, Maurício, existe uma relação, esse é um outro ponto muito legal da gente conversar, que é a relação de poder que um clube tem sobre um jogador. Sobre os profissionais, de modo geral, né? Mas o jogador a hierarquia é algo fundamental. A hierarquia no futebol, ela perdeu valor. Como o jogador de futebol ele está muito garantido pelo contrato, ele tem um poder sobretudo os de maior valor, ele tem um poder sobre isso, que ele simplesmente diz o seguinte, não estou satisfeito. Quantas vezes tu viu isso? Lembra na época da pandemia, negociação de contratos, que alguns jogadores não aceitaram. Mas ele corre o risco de os do não jogar, de perder valor, de não conseguir um contrato melhor depois. Ele tem riscos. O cenário do Inter, por exemplo, tá? O Inter joga dia 8, última rodada contra o Fortaleza no Nordeste, ou seja, férias pro Inter só a partir de 9 de dezembro. Um cenário de parcelamento das férias. Os jogadores voltariam a trabalhar no dia 2 de janeiro, por exemplo. Tá? Isso aí no cálculo que eu fiz com o Léo, 23, 24 dias. A CBF, na nota, coloca que vai ter interrupção do Brasileirão entre 15 de junho e 13 de julho. Perfeito. Digamos assim, E ela prevê 15 dias de recesso no futebol brasileiro. E o que dá para fazer a leitura, daqui a pouco dá 23, 24 dias entre o final de dezembro e o começo, e mais 15 dias no meio do ano. Ou seja, os jogadores numa negociação poderiam levar quase 40 dias. Na tua lógica, imagina, olha só que maravilha, né? Os jogadores nessa negociação poderiam levar 40 dias. E é exatamente isso. É isso? É exatamente isso. Tu precisa ceder de uma forma importante para esse jogador poder... O Grêmio, por exemplo, ligando o calendário de 2020 com 21, o Grêmio estava disputando a pré-Libertadores e deu férias no meio da pré-Libertadores para os jogadores. O Grêmio volta para jogar contra o Independiente Del Valle com uma semana de preparação. Lembra? E aí o que acontece? É eliminado, continua o ano daquele jeito e cai no final do ano. Porque criou isso. Não, acabou pagando o preço. Não. Os caras jogaram um ano e meio direto, praticamente, sem parar. Mas isso vai ser analisado. Eu conversei também com o Bisol, que autorizou a publicação da frase na matéria, então vou ler exatamente o que mandou o vice-futebol do Inter. Recebemos hoje a tabela CBF e agora vamos entender como vamos proceder, seja com relação às férias, mas também como a Federação Gaúcha vai organizar o campeonato. A informação nesse momento é que todas as federações, as principais pelo menos, vão acabar utilizando a data do dia 11 e dia 12 para iniciar as suas competições. Eu perguntei para o Luciano... com a matemática como, né? Informação agora. Não, que eu perguntei para o Luciano Oxman agora, então o Gauchão começa dia 12, e ele me respondeu enigmaticamente, não necessariamente. Aí já estou querendo ver se vai ser 12, vai ser 1, 2, 3 dias depois, mas enfim. Vai depender do regulamento, né? Vai depender do regulamento. Tem uma coisa que tu não pode aumentar, que são os dias do ano, né? Então, mas o regulamento tu não pode mexer. Mas aí esse mesmo pelo estatuto do torcedor, tu não pode mexer no regulamento da competição. Não pode mexer em forma sobre nenhuma hipótese. O que pode é você tentar diminuir o prejuízo original da temporada menor, da pré-temporada menor, e logo a seguir esse preço vai ser
cobrado porque os caras vão jogar de 2 em 2 dias. Não há mágica para fazer com o número datado de datas. E é com elas que você vai quando? Não, é que tu não pode, tu tem que fazer com uma antecipação. O campeonato ele tem que ter no mínimo 2 edições com o mesmo regulamento. Tipo, vamos mudar o regulamento. Se quisesse mudar o regulamento do Campeonato Gaúcho de 2025, tu teria que ter lá no final de 23 de dólar. Ano que vem repete esse regulamento. Então, obrigado a repetir no primeiro ano e só a partir do segundo fazer. Assim, na verdade a CBF jogou a bomba pros clubes, né? Ela definiu, vocês podem negociar com seus jogadores umas férias menores. Vocês podem. Não foi a CBF que determinou. Ela deixou uma brecha de 15 dias de recesso justamente para abrir essa negociação de os clubes darem 15 dias de férias. Simon, dá 25 dias. Eu contei aqui, 25 dias entre o dia 9 e o dia 2. E aí tu teria mais 15, por exemplo, os jogadores teriam 40 dias. É um argumento para fazer com que os caras encurtem as férias. Mas a CBF já poderia colocar isso, vai ser assim, entendeu? Determinar. Não, ela joga pros clubes. Mas é que tem leis trabalhistas que dependem de acordo, Munari. Tu tá infringindo uma lei trabalhista que ela vai depender. E aí, se tu fizer acordos individualizados, tu pode apresentar na Justiça do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho, para justificar isso. Eu sei, só que a CBF não deu nada, ela só deu as opções, se virem. Eu vou te dizer, eu não gostava do calendário, mas conseguiram piorar. E começa na FIFA que inventa essa porcaria desse torneio mundial de clubes aí, que não serve pra nada. Tá? Mas vai dar dinheiro pra 3 ou 4. Não é pro futebol. Tu tem que pensar no todo do futebol. Pedro, a gente tá pensando em Grêmio e Inter. A gente tá pensando em Grêmio e Inter que não estão no Mundial. Como é que o Palmeiras vai fazer isso? Porque o Paulistão também vai começar cedo e o Palmeiras tem que jogar o Mundial. Não pode dar férias Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo Atlético. Como é que esses clubes vão fazer? Porque eles não podem dar férias em junho depois. E outra, o Botafogo e o Atlético depois, quem ganhar a Libertadores vai avançar porque vai ter tem outro Mundial ainda. Mundial Interclubes. A Copa Intercontinental. O Botafogo vai ficar aquele que o Grêmio ganhou? Aquele que o Grêmio ganhou uma vez? Interclubes. Ele é um formato diferente. Olha a cara que ele fala, ele fica ali, ó. E outra, o pior tem que jogar 3 partidas, né? Tem que jogar 3 partidas. Não, tu tem que responder à altura, rapaz. Pedro, mas o Grêmio não ganhou esse Interclubes? Eu não vou... segundo a FIFA, o Mundial é o que vem agora. Eu não vou discutir porque a quinta série faz tempo que eu passei, Pedro. Faz tempo, não conseguia, já passou a quinta série. E esse Maurício. Esse Mundial... Ele demora, mas ele acusa. Essa discussão eu não vou ter. Esse Mundial Interclubes que o Botafogo ou o Atlético vão jogar são 3 partidas. Vai até dia 18 de... Se avançar. 18 ou 20 de dezembro, né? Tá, daí tu tem férias dia 21. Interclubes. É impossível. Tem férias dia 21, tu tem que dar 30 dias porque tu não vai poder dar férias em junho. A Copa do Mundo, que era uma competição, primeiro com 24, aí passou para 32 seleções. Estava lá que seja, 32, já apareceu um monte de curumilha lá. Bom, agora, os caras fizeram maior 48. 48. A Liga dos Campeões mudou e a Liga das Nações entrou. Conseguiram estragar a maior competição da história da humanidade. Periga a Bolívia jogar a Copa do Mundo agora. Eu gostaria encarecidamente pedir para vocês que pensem no que eu disse no primeiro quadro. O futebol virou um guarda-chuva, um grande guarda-chuva, onde não vai terminar em 50 a principal empresa, a principal entidade está pensando em dinheiro. Então ela fez o Mundial maior, ela vai fazer o Mundial de Clubes maior, ela vai fazer os eventos dela maior. A partir daí, nós temos a Sul-Americana, a UEFA, que vão fazer a mesma coisa. E assim a gente vai. O que isso determina do ponto de vista prático? Que os clubes, os grandes clubes que estão próximos dessa bolha fiquem maiores ainda, e quem não está próximo dessa bolha diminua muito. É isso que vai acontecer. É o mesmo fenômeno que aconteceu a partir dos anos 80, início dos anos 90 e até aqui, com a regionalização, ou o fim da regionalização do futebol. Mas quanto a calendário, César, é bom lembrar esse lado, que é o outro lado trazido pelo Cristiano, que é o seguinte: o Flamengo e o Palmeiras, só para não ir adiante em Fluminense ou Botafogo, citados pelo Léo, mas esses dois, que já estão certos no Mundial, eles passam a vender os seus patrocínios, as suas presenças e todo o resto em 2025 a partir de eu sou Mundial FIFA 2025. Tá, mas Maurício... E isso vai encarecer para melhor na receita deles a camiseta, o produto, o ingresso, não o raio que parta no apoio. Só que vamos pegar o exemplo prático do ano que vem.
Os 4 clubes que lá estarão brasileiros, eles não vão poder dar férias neste período. Sim. Eles vão ter que dar férias quando? Agora. O que aconteceu com o regional deles? Acabou. Com o calendário deles, eles simplesmente não vão poder participar. Vai jogar o Flamengo vai mandar pro Campeonato Carioca o Sub-12. Já fez isso esse ano. Só o Vasco. A primeira parte. Só o Vasco, o time estadual. Porque só o Vasco. Botafogo e Fluminense também vão estar na mesma situação. O Carioca perde valor, né? Ele tá no clinch ali. Exatamente. O que vai acontecer? Dentro de 3, 4 anos, o Campeonato Regional, neste modelo, com a presença desses clubes, não vai acontecer. E aí, termina aqui. E vamos para o quê? Vai chegar o dia que a Copa do Brasil também vai ser engolida por situações sul-americanas. Hoje, o futebol brasileiro vai colocar na Libertadores 9 clubes. A Copa do Brasil não, porque a Copa do Brasil, por toda a característica do brasileiro de gostar de mata-mata e pelo prêmio que ela paga, o Juan Sebastián Verón, que hoje é o presidente do Estudiantes e está numa luta na Argentina para que seja aprovada a SAFs lá, porque os clubes e a AFA não querem, e o Milei, o presidente, quer. E ele tem como aliado o Verón e o Andrés Fassi do Tadieres. O Verón publicou no Instagram dele um tweet do prêmio da Copa do Brasil, que é em dólares a 18 milhões de dólares. R$9 o Flamengo 18 milhões de dólares. E ele disse, olha só, e aqui a nossa Copa e o Campeonato Argentino não pagam o micro que leva os torcedores para viajar pelo país. Então, assim, a Copa do Brasil, pelo valor que paga, não vai morrer. Não vai perder para a Libertadores. Porque o prêmio da Copa do Brasil da Libertadores, cara, é pau a pau. Mas uma coisa dentro desse quadro que podiam fazer, Maurício, era diminuir 4 clubes no Campeonato Brasileiro na Série A. Mas aí eu vou com o Léo. Você não pode pegar o seu filé e sangrar o seu filé. Seu filé são 20 clubes de Brasileirão. Para eles tudo é filé, eles ganham dinheiro. Se for para melhorá-lo, não? Mas eu não... Eu discordo que isso... Vamos pegar... Eu discordo que isso melhore. Vamos pegar a TV, tá? A TV hoje, ela compra 10 jogos por rodada vezes 38, 380 jogos, tá? Se tu diminuir 4 times, nós vamos ter 8 jogos por rodada. Vai baixar 8 vezes 30, 240. Tu vai diminuir... 140 jogos. Não vai acontecer. Não, a redução e aí a TV vai dizer, tudo bem, eu pagava 1 bilhão por 380, mas aí, por 240 é menos. Aí entra o Campeonato Mundial, aí entra o Gauchão Maior, aí entra não sei o que, entra mas tudo. tu não pode mexer no teu campeonato, que ele é o mais rentável e o Gauchão. Esse campeonato está deteriorado pelo fato de que o Campeonato Brasileiro... Tá? Não, Diego, revisa o regional para você não precisar sangrar a sua competição mais nobre. Não, mas a mais nobre está deteriorada. Dá mais dinheiro. O que poderia os caras estão jogando Libertadores e Copa do Brasil e estão botando o terceiro time. Mas aí é o problema do calendário. É injusto, sim, é o problema do calendário. Eu quero mexer no calendário. Aí tu melhora o produto e o produto ele é melhor, mais valorizado, tu acaba pagando a mesma coisa com... Eles poderiam fazer com os estaduais, mas aí os pequenos teriam que ter calendário o ano inteiro, jogar os estaduais na data FIFA. Tu coloca o estadual ao longo do ano jogando nas datas FIFA. Quando para? Porque tu para o Brasileirão, só que aí os pequenos têm que ter elenco o ano inteiro. Mas aí fase classificatória agora e depois os mata-matas depois. Não, cada data FIFA se joga 2 rodadas. O estadual ele tem que ser primeiro. Tu tem que unificar as divisões. Não tem sentido o Gauchão ter primeira, segunda e terceira, tá? Se tu tirar Grêmio, Inter, Juventude e Ipiranga e o Caxias que tá na Série C, o São José agora caiu pra D. Tu tem que ter um estadual maior, regionalizado, numa fase inicial, até para diminuir custos de viagem, mas ele tem que ser longo. E esse estadual vai ser classificatório para um campeonato no qual vão entrar Juventude, Inter, Grêmio, Ipiranga, Caxias. São esses os nossos da Série A, B e C. 5. Aí tu faz um campeonato lá que tu classifique 7, por exemplo. 7? 12, né? Tu classifique 7 ou 5, aí tu faz 2 pentagonais e aí tu pode usar as data FIFA para fazer no momento esses pentagonais, mas ele tem que ser classificatório e longo. Vamos lá. Bianchini, como é que tá a formação do Inter pro jogo de volta que é o Vasco da Gama, o Inter buscando lugar no G4, né? O jogo é só na quinta da semana que vem, Pedro. Reapresentação hoje de tarde no CT Parque Gigante. Uma novidade entre hoje e amanhã deve ser apresentada, que é a volta do Fernando. Ele já está plenamente recuperado e deve começar como titular. Essa é a expectativa dentro do Inter. Nos últimos dias ele já vinha fazendo o processo de transição da academia para o campo, evitando contato, sem trabalhar com bola, e agora a projeção é que ele
treine sem qualquer tipo de limitação, fazendo o mesmo que os demais companheiros. A principal preocupação, né, o Inter vai ter outra mudança, que é a volta do Wesley na vaga do Wanderson. O Wesley cumpriu suspensão contra o Fluminense, mas a principal preocupação da comissão técnica é no ajuste, porque o Inter não terá dois dos seus alicerces nessa campanha de recuperação no Brasileirão, os laterais, Bruno Gomes e o Bernabé, que estão suspensos. Entram o Brian Aguirre pela direita, fazendo a sua estreia. Esse é o que eles chamam de Cafu? Café. O Cafu é o Bruno Gomes. Cafu Gomes. Não, lembra? assim, ó, não vamos... Esse não, é o Café. Não vamos comparar o Cafu... Cafu e o Café, tem dois. Não vamos comparar o Aguirre com o Cafu, Isso depois do Dick. O Cafu Depois do um pouco Dick. melhor. O Cafu é um pouco melhor. O Aguirre seria o Tarantini. Começa aquele, sabe, É um assim, pouco melhor. o é muito Inter bom. não terá dois alicerces do time. Sabe, o Simon, que às vezes Mas ele tem incomoda. razão. Às vezes tu mas me ele tem irrita. razão. O Inter não jogou ainda sem Bernabé e Bruno Gomes, que eles são fundamentais mesmo. Eu não sei como é que o Inter vai como E como vamos assim, organismo né? A expressão, coletivo. Se o Aguirre tivesse arrebentando São nos desfalques, treinos, o Roger já teria colocado em alguns jogos, aí pelos 20 do segundo tempo, tiraria o Bruno Gomes e botaria o Aguirre. Né? O Aguirre não tá arrebentando nos treinos, senão não teria jogado nenhum minuto. Até porque o Bruno Gomes tá muito melhor. E o segue René jogando. também não tá arrebentando nos treinos, que também não tá no lugar do Bernabé. Então, eu acho que é um problemão pro Roger. Não vai melhorar o time, né? Cafu e Café. Cafu Você vê e que Café é muito forte. na fase... Bruno Gomes ou Jorginho, Léo? Rapidamente. Na seleção? É, claro, Jorginho. Não. Calma, Léo. Por enquanto, Rápido, Jorginho. Léo. Vamos calma. Por enquanto, Jorginho. O Inter, a fase Mas do o Inter... Bernabé ou Sorin? O que tu acha? Meu Deus. Bernabé joga. A fase do esse Inter, troço aí, ô pelo Simon, amor é de tão espetacular que quando o Inter se obriga a colocar o René de volta ao time titular, o jogo não é no Beira-Rio. Olha que coisa fantástica. Porque há uma resistência óbvia, e não é porque o René é feio, ou bonito, olho verde, olho castanho. É porque o René vinha jogando pouco. Aí vai jogar no Beira-Rio. O momento é maravilhoso, mas aí tem o placar eletrônico. Senhor Vai ter Ju, um pra tempo- vaiar. tempo- É em Vasco. Eu não consigo tirar a cara do César. Silêncio. O templo está clamando o silêncio de vocês. Pianchini, conclui aí. Nós vamos para o intervalo comercial e depois tem a última parte do programa, tá? Tá bom. Tá bom. Vamos lá. É isso.